Fala galera ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos e também agora do canal Emerson Rocha, isso mesmo, abri um canal paralelo para você também interagir comigo lá, bater um papo, continuo no Atenção Vascaínos, mas também fiz esse trabalho autoral para você também seguir. E para você seguir no canal Emerson Rocha, no primeiro comentário fixado aqui vai ter o link para você poder se inscrever e seguir também o conteúdo que eu crio lá no canal Emerson Rocha. Aqui no canal Vasco Connection, meu parceiro Eduardo teve um problema pessoal rápido aqui por conta de hoje, mas pediu, Emerson, pô, atualiza lá, rapaziada, com as informações. Falei, claro, tranquilaço, tamo junto. O que a gente não faz aqui para os amigos também, para trazer vocês que estão ligados no Vasco Connection, poder ficar atualizados. Por isso que é importante você ser inscrito, deixar o like e compartilhar também aqui os vídeos e as lives do Vasco Connection. E o Vasco que entra em campo amanhã, hoje já é véspera do primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time vai enfrentar o Mirassol, fora de casa, 8 horas da noite no estádio Maião. O Vasco que precisa largar bem na competição, só que o Mirassol não perde há 21 partidas no seu estádio, ou seja, vai ter que quebrar também esse tabu técnico Fernando Diniz. O treinador tem inclusive duas dúvidas para essa partida, a lateral esquerda e o comando do ataque. Na lateral esquerda, o Piton deixou o último jogo contra o Boa Vista no intervalo do jogo. O Vasco não informou se foi uma questão física ou foi uma questão técnica por opção do treinador, mas leva a entender que o Puma, que jogou muito bem contra o Boa Vista, pode até ganhar uma chance em jogar na lateral esquerda como titular nessa partida. A outra dúvida é a questão do comando de ataque. O Vasco acabou liberando o Verratti para o Cerro Porteño, negociou o Ryan para o Bournemouth da Inglaterra e fica a dúvida, quem vai ser o comandante do ataque? O GB, que foi escalado nos dois últimos jogos, acabou não agradando tanto assim. Então há a possibilidade do David jogar nessa posição. Então eu vou arriscar aqui um provável time do Vasco para essa partida com goleiro Léo Jardim, lateral direito PH, a zaga com Cuesta, Robert Renan, e é bem provável que o Puma Rodrigues seja o lateral esquerdo. No meio campo, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, e lá na frente o ataque com Nuno Moreira de um lado, Andrés Gomes do outro e o David como o centroavante do time para essa partida contra o Mirassol. O Vasco que segue no mercado da bola buscando reforços, antes disso precisa regularizar a situação do Brenner, atacante que foi contratado junto ao Udinese. O time italiano está fazendo jogo duro para liberar a documentação, mas deve acontecer nos próximos dias. Já o Marino, que quer ser chamado assim, o Marino Rinestrosa, foi apresentado à tarde no CT Moacir Barbosa, deu uma entrevista muito legal falando sobre a sua personalidade, ele quer ser campeão no Vasco e a gente espera que esse jogador possa ajudar bastante o Vasco. Ele deve fazer a sua estreia já no próximo jogo, Vamos ficar na expectativa, ele pode até ser relacionado para esse jogo se tiver no bid tudo certinho a partir de hoje, vamos ficar na expectativa. Se ele aparecer, ele pode estar na relação, mas é bem provável que ele só estreie no jogo contra a Chapecoense, pelo menos pelo Campeonato Brasileiro, no próximo meio de semana. Sobre o Brenner, como eu disse, falta a questão burocrática para o Vasco poder anunciar esse atleta de forma oficial. Como eu disse, o mercado da bola continua, o Vasco segue em busca de atletas, busca informações sobre alguns jogadores. Primeiro, situação do Cuiabano. O Cuiabano é o seguinte, o Vasco demonstrou interesse no atleta, ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, é um jogador que tem 22 anos, fez a sua base no Grêmio, passou pelo Botafogo, foi campeão no Botafogo e foi contratado em definitivo por esse clube inglês. Só que foi emprestado ao Botafogo na temporada passada, voltou para o clube inglês, não está sendo relacionado, não está tendo oportunidades e o Vasco demonstra interesse nesse atleta. Já demonstrou que quer contratá-lo por empréstimo para tentar comprá-lo ao final do empréstimo. O Nottingham Forest está fazendo jogo duro, quer negociá-lo em definitivo. A gente vai tentar aqui buscar todas as informações e eu acho que o Vasco deve sim conseguir a contratação desse atleta, vai tentar, principalmente com o seu Admar Lopes, o executivo de futebol, tentar todas as possibilidades para o Vasco trazê-lo por empréstimo até o final do ano e depois comprá-lo em definitivo. É uma expectativa grande, mas é uma negociação difícil, não é nada fácil, mas o Vasco está tentando, até porque essa posição de lateral esquerdo, como eu disse, a questão do Piton está complicada, o Puma Rodrigues está tendo que jogar improvisado por ali e é bem provável que o Vasco consiga sim a contratação do Cuiabano. Já no sistema de ataque, o Vasco vem conversando com muitos agentes de jogadores. O nome mais forte nesse momento é o do Cláudio Spinelli, jogador do Independente Del Valle.
um jogador de 28 anos que se destacou bastante na temporada passada. Ele teve números importantes, foi o terceiro maior argentino em número de gols na temporada passada, fez 28 gols, ele tem 28 anos, é um jogador de custo baixo para o Vasco, ele não recebe um salário tão alto assim, independente do Vale, e a contratação definitiva dele também não seriam valores altos. O Vasco, esse jogador foi oferecido ao Vasco, estava sendo analisado, em princípio a análise foi positiva, tanto de valores quanto de técnica para poder ser reforço do Vasco. Então a gente fica na expectativa. Basta poucos detalhes se o Vasco quiser a contratação desse atleta. O Vasco até está tentando outros jogadores, de certa maneira com mais identificação com o esquema do Fernando Diniz, mas não acho que o Spinelli seja tão fora da caixa assim, e é uma situação que pode acontecer nos próximos dias. Cláudio Spinelli também poder ser reforço do Vasco para a temporada 2026. E para fechar aqui esse boletim com a rapaziada que está ligado com a gente aqui no Vasco Connection, falar sobre dois atletas que apareceram ontem os nomes. O Vasco sondou sim esses dois jogadores. O primeiro, Eric Marcos, uma informação que eu trouxe junto com o Deco na Colina nas redes sociais. Eric Marcos, ex-jogador do Vasco, da base do Vasco, foi vendido para o Ludogorets da Bulgária, foi campeão lá, 3 campeonatos que ele venceu lá, em pouco tempo lá na Bulgária, já ganhou 3 campeonatos. É um jogador que é titular da time búlgaro, jogou inclusive na Europa League no último dia 22 contra o Rangers da Escócia, na Europa League, que é como se fosse a Sul-Americana da Europa, é o segundo torneio mais importante. Então, assim, é um jogador que vem atuando, vem jogando como titular. O Vasco foi sondar como é que está a situação do jogador na Bulgária, se ele está bem, se tem bons números, sondou a questão do Eric Marcos. Se vai contratar, é uma outra situação. Outro jogador que o Vasco também sondou foi a situação do jogador Bruno Rodrigues, do Palmeiras. Atacante também, jogou no Cruzeiro numa temporada passada, foi muito bem, foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras, mas no Palmeiras acabou tendo uma contusão grave, tanto no joelho direito quanto no joelho esquerdo. Depois teve um ato de disciplina, então está meio escanteado lá no Palmeiras. Mas é um jogador também que o Vasco foi buscar informações, porque o Vasco traria por empréstimo, mas quase em definitivo, por 50% do atleta. O Palmeiras não seria um empecilho, vai depender agora do próprio técnico Fernando Diniz aprovar ou não essa contratação do Bruno Rodrigues. Essas são as informações de hoje, aqui nessa quarta-feira. Como eu disse, o Vasco joga amanhã contra o Mirassol. O time já está embarcando nesse momento para São José do Rio Preto, que é uma cidade vizinha a Mirassol, para poder jogar essa partida de amanhã. O jogo será transmitido pelo Premier, mas aqui no Vasco Connection você vai ter também a transmissão do meu parceiro Eduardo Ferrari. Então fique ligado aqui no Vasco Connection, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Eu, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, e agora estou com um projeto paralelo, canal Emerson Rocha. Você que ainda não é inscrito, no primeiro comentário fixado tem o link, clica nele para você ter acesso ao canal Emerson Rocha, vai ser muito importante ter você também lá inscrito. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quarta-feira, segue aqui no canal Vasco Connection, tamo junto, valeu, fui!